Olá, amados, sejam muito bem-vindos uma vez mais à nossa célula em família. Eu quero te agradecer pela sua presença e pelo seu acompanhamento nesta viagem no livro de Gálatas. Nós estamos fazendo uma viagem lá para a Ásia Menor, parte da Ásia Menor, atual Turquia. Nós estamos vendo a epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Lembre-se, no começo dessa epístola, Paulo defendeu o seu ministério contra os judaizantes. Ele tinha pregado o evangelho aos Gálatas, uma comunidade essencialmente de pessoas, de gentios, ainda que haviam também judeus no lugar ou simpatizantes dos judeus. E ele começou a defender o seu ministério, porque o ministério dele foi questionado. Questionaram os judaizantes, questionaram o ministério de Paulo, dizendo, mas ele não é dos apóstolos do Senhor, ou ele não é dos apóstolos que caminhavam fisicamente com o Senhor. Então Paulo se posiciona, conta a sua história, defende o seu ministério, dá testemunho da sua experiência com Jesus. Então ele começa essa grande epístola, que é a epístola aos Gálatas. E ele chama a atenção daquela comunidade pelo fato de que eles estavam abandonando a fé simples, a fé singela, a fé poderosa, por alguma coisa que era algo natural. Estavam voltando à lei, queriam voltar à prática da circuncisão. Então Paulo interpõe o esclarecimento que aquele que se circuncida deve obrigatoriamente cumprir toda a lei. Essa luta entre o que fazer ou o que não fazer, essa luta em que a igreja sofre de retorno às coisas humanas, a atitudes humanas, a atitudes de religião, esse é um assunto que a igreja tem enfrentado no transcurso da sua história. Muitas pessoas começam pela fé simples, pela fé singela, poderosa, começam a seguir a Jesus, começam a buscar a Jesus e com o tempo são abordados por outras teorias, por outras doutrinas, então começam a voltar a atitudes religiosas. Então o apóstolo Paulo faz esse esclarecimento, ele se admira como os Gálatas, ele até usa uma expressão, ó Gálatas insensatos, quem vos persuadiu? Ele fica admirado como aqueles irmãos regridem da fé simples, porque a fé simples é a fé poderosa, como eles regridem da fé simples para atos de religião, como eles são convencidos que uma atitude religiosa pode levá-los a Cristo. Eles já haviam conhecido a Cristo, já haviam tido a experiência do sobrenatural. Lembra-se você, a epístola foi escrita por volta de 48 a 50, são datas aproximadas. É anos da igreja primitiva, anos de poder, anos de glória, anos de manifestação, são tempos de milagre. A igreja está em uma estação de milagres, em uma estação de poder, e de repente parte dessa igreja começa a querer retornar, regredir a atos de religião. Muitas vezes isso acontece com a igreja contemporânea ou com a igreja pós-moderna também. Depois de ter tido um contato com Jesus, a igreja absorve doutrinas que elas vão se renovando, elas vão renovando a sua máscara. Essencialmente, são as mesmas doutrinas de séculos atrás ou de milênios atrás, usadas para afastar as pessoas de Jesus. E elas vão deixando a fé espiritual, deixando a fé verdadeira, que é espiritual, para seguir doutrinas de religião. Hoje em dia nós temos acesso a muitas informações, nós temos acesso pelas mídias sociais, pela televisão, a milhares de pessoas que falam um monte de coisa, que pregam um monte de doutrina. É muito importante que eu e você, atendendo à insistência do apóstolo São Paulo, permaneçamos ligados ao cabeça que é Cristo na nossa igreja local. Lembre-se que aquilo que a gente come é aquilo que determina a nossa saúde, determina o nosso estado físico, determina a nossa força, determina a nossa disposição. Coma do alimento espiritual que é Cristo, permaneça nas pradeiras espirituais que é a igreja local. O apóstolo Paulo insiste nisso, o Novo Testamento insiste nisso, insiste em que nós vivamos em comunhão, insiste em que eu e você somos corpo de Cristo, ligados ao cabeça que é Cristo. Nós podemos verificar bem o estado da nossa igreja. Nós somos uma igreja
em células, como diz o nosso curso de integração. Mas se você tirar uma célula do corpo, ou se você seccionar um pedaço do seu corpo e colocá-lo de lado, aquele pedaço, ele vai morrer. Se não estiver unido ao corpo, ele não é devidamente nutrido, ele não é alimentado, ele entra em decomposição, ele morre. Então, assim também nós, devidamente ligados ao corpo, unidos ao corpo, permaneçamos firmes nessa caminhada, nessa jornada. Nessa viagem que estamos fazendo pela Ásia Menor, atual Turquia, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo, pois, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E no capítulo 6, versículo 1, ele diz assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Eu quero continuar contigo essa viagem pela Epístola de Gálatas, depois da leitura desses 3 trechos da Bíblia, de uma forma assim, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Os Gálatas, eles deixaram de andar no espírito, eles estavam deixando, melhor dizendo, de andar no espírito. Por isso eles estavam buscando uma satisfação física, uma satisfação religiosa, uma satisfação da carne. Infelizmente, essa é uma tendência que tem acontecido na vida da igreja. E a chamada do apóstolo Paulo para mim e para você é esta, não lutar, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Não. Paulo nos convida a uma luta, a um posicionamento contra as obras da carne, contra as obras da carne que militam contra nós que estamos no Espírito. Aquele povo, eles voltavam às obras da lei, porque eles estavam perdendo a luta espiritual, estavam se entregando, estavam procurando o caminho mais fácil. Você e eu sabemos que muitas vezes o caminho mais fácil sempre é um atalho para o abismo. Para a nossa vida espiritual, para a nossa vida moral, para a nossa vida financeira, para a nossa vida como um todo, o caminho mais fácil, ele sempre é um atalho para o abismo. Deus nos chama para pelejar, lutar pelas obras do Espírito, lutar em Espírito. Não, é isso que o apóstolo Paulo, andar em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. É muito mais fácil encontrar uma doutrina que me respalde a ficar em casa e não vir aos cultos presenciais. Entretanto, é uma luta. Se eu sou espiritual, eu vou vencer essa luta no Espírito. Se eu não estou no Espírito, então eu vou ceder a uma doutrina e vou me acomodar. Ah, não, mas existe uma doutrina. É muito mais fácil eu encontrar uma doutrina que me apoie a não dar o dízimo ou a não entregar o dízimo nem entregar uma oferta. Mas é uma luta no Espírito, eu buscar em Deus a bênção e a boa organização e a boa administração, usar o que eu tenho, usar somente o que eu tenho, não exceder os meus gastos, controlar as minhas finanças e cumprir o mandamento de dar dízimo e oferta. É muito mais fácil eu não fazer, mas a Bíblia me chama para lutar por aquilo que é correto, lutar uma vida de Espírito. É muito mais fácil eu falar que os milagres não acontecem hoje, mas a Bíblia fala em imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de comunhão com Deus. Para que eu manifeste o poder de Deus, eu preciso estar na presença de Deus. É muito mais fácil estar no sofá da minha casa do que vir à igreja a uma reunião de oração ou do que reservar todos os dias um espaço de oração. Mas se eu quero ver milagres, eu preciso andar no Espírito, eu preciso pagar um preço de oração. Veja você
como o que o apóstolo Paulo nos estava explicando. Nós terminamos essa jornada, terminamos essa epístola, chegando a essa análise clara e prática, não? É muito mais fácil não obedecer a Deus e encontrar uma desculpa, até mesmo teológica, até mesmo filosófica, mas a vontade de Deus é que você e eu lutemos. Lutemos porque a nossa vitória é garantida. Em toda a Bíblia, Deus deu a vitória ao seu povo, mas algo imprescindível, o povo tinha que marchar e conquistar. Marchar e conquistar. Foi isso que disse Caleb: aquele monte é meu, porque Moisés me deu há 40 anos e hoje eu tenho as mesmas forças de antes. Então é muito mais fácil ficar comodamente em nossa casa, é muito mais fácil nos retirarmos, mas a vontade de Deus e o que vai nos dar a vitória é o nosso posicionamento em Cristo e a nossa obediência a uma verdadeira vida de fé. Nós concluímos aqui o estudo da Epístola aos Gálatas. Aquelas pessoas questionavam o apóstolo Paulo, questionavam o ministério dele, mas a essência de todo esse questionamento e esse distanciamento é que aquelas pessoas estavam procurando um caminho muito mais fácil. É muito mais fácil criticar o apóstolo Paulo e falar que ele não é dos apóstolos que caminharam com Jesus do que entregar nossa vida em oração, em santidade, em esforço, em busca a Deus. Amado, não escolha o caminho muito mais fácil. Não escolha o atalho, escolha o caminho que cumpre a vontade de Deus. Vós, que sois espirituais, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Você e eu andamos em espírito. Essa é a nossa convocatória, isso é aquilo que a Bíblia nos chama a fazer, em lutar em espírito. E no versículo 6 terminamos dizendo: se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal em espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. É nós, como igreja, um cuidando do outro e abençoando o outro. Compartilhe este assunto na sua célula em família. Identifica momentos que talvez tenham sido difíceis para você, que você venceu. Compartilhe o seu testemunho, venci em tal momento, para que os irmãos de tua célula sejam contigo abençoados. Que tenhamos todos uma excelente célula em família, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.